O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 19 de julho de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar, sim, de ser o dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar este sábado e ir lá conhecer. O Naldo hoje deve ter uma feijoada lá. Como eu digo sempre, chega lá e fala pro Naldo, ó, recomendação do chefe Matheus. Feijoada com uma réstia de coentro por cima. Nossa, o negócio ficou uma delícia, cara. Oh, coisa boa. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, chegamos ao nosso tradicional programa de sábado. E hoje vamos dar início ao estudo de mais um livro. Este aqui, ó. A história original Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, que é uma mensagem psicografada pelo mestre Ryu Hokawa de Ryonosuke Akutagawa. Ryonosuke Akutagawa é um escritor, foi um escritor japonês, ainda é, não deixa de, só morreu, ele não deixa de ser um escritor, mas e ele traz nesse livro muitas informações importantes. E eu quero tratar, hoje eu vou tratar de um conto dele, que é O Fio da Aranha, que é interessante, cara, que a gente vê uma coisa interessante aqui, que é a questão, que é o tratamento que o oriental dá para a beleza. O oriental é uma coisa da cultura deles, eles buscam muito o que é belo. Aqui no Ocidente a questão é um pouco deturpada, eu não vou entrar muito nisso, mas mesmo aqui no Novo Mundo, porque no Velho Mundo a Igreja Católica já tinha visto a importância do belo, que é a busca do divino. Tanto é que construiu as catedrais góticas, onde tinham aqueles cantos, feitos cantos gregorianos, que são muito conhecidos, mas as catedrais eram objetos de culto ao belo, a beleza, que é o caminho para o divino, é o caminho para a divindade. Você vê, por exemplo, que os padres eles têm várias, acho que 5 faculdades, a formação desses caras é formação de polímatas, um negócio impressionante. Como a Igreja Católica entendeu a busca do belo como a forma de se aproximar de Deus, coisa que o oriental já faz. Tanto é que o oriental praticamente dá um toque artístico a tudo. Você pega, por exemplo, as artes marciais. A arte marcial é uma técnica de combate para você destruir seu inimigo. Mas mesmo assim, eles transformaram essa técnica em arte. A arte é uma interpretação da realidade. E eles deram uma interpretação em forma de combate. Um combate mais eficiente. Sai de um confronto comum, uma briga, digamos assim, de rua, para algo de um
um nível superior, mais eficiente, mais belo. Você vê, Sun Tzu tem a arte da guerra. Ele transformou a guerra no espetáculo, não no espetáculo televisivo, mas a execução dela em algo belo, em algo que transcende a mediocridade e vá em busca de algo superior. E hoje, por exemplo, nesse conto que eu vou tratar hoje, eu vou tratar de uma coisa que os escritores, os poetas têm, que é o que é? É a questão da harmonização. Porque a arte, ela exige harmonização. É igual um músico, por exemplo, que ele vai lá, ele bola uma melodia, depois ele vai desenvolvendo essa melodia, buscando uma harmonização, a fim de que essa música seja algo audível, algo gostoso, algo maravilhoso, como um cozinheiro. Eu falei aqui do Naldi, pôr uma réstia de coentro, pôr só uma réstia por cima, não pôr muito coentro, para não ficar não perder, a comida não perder o gosto, mas para valorizar, no caso essa feijoada, que o coentro ele é muito olfativo, ele é bom para o olfato, ele tem um gosto assim, um gosto mais grave, assim, um tom mais grave. Olha essa metáfora sonora para a comida, olha como coisa é a harmonização. E a harmonização do pensamento, que os escritores trabalham com isso, é uma coisa fantástica. Você vê que eu estou pensando até em fazer um curso sobre a arte do pensamento, a harmonização, como harmonizar o pensamento, que isso é uma coisa fenomenal. Se as pessoas harmonizassem o pensamento, não falariam tanta besteira, não fariam tanta besteira, depois ficariam se desculpando, desculpa, não tinha intenção. Peraí, se você está fazendo algo sem pensar, é claro que você tinha intenção. Indireta, mas era uma intenção, é aquele negócio de crime culposo e crime doloso. O outro lado é lesado do mesmo jeito. Mas se as pessoas buscassem harmonizar o pensamento, você vê o texto, você vai desenvolver uma estrutura de um texto, você precisa saber encontrar o ponto certo, o clímax. Que tem um filme de terror, por exemplo, que o roteirista, o diretor, tem que, para chegar naquele ponto alto, o terror ele não pode, ele tem que abaixar o tom, ainda mesma metáfora musical, em outro, antes, para depois elevá-lo, para a pessoa se assustar, senão ela vai estar indiferente àquela situação. Então é isso. Vamos então ao texto de hoje e depois a gente conversa mais sobre esse assunto. No livro A História Original Dragonheart, Aventura Além deste Mundo, a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida, então pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. E o fez, em 1918, por meio da publicação do conto Fio da Aranha. Na primeira parte do qual se lê que, um dia, Buda estava passando às bordas do lago da Lótus do Nirvana. E as flores de lótus no lago são do mais branco dos brancos e uma fragrância indescritivelmente prazerosa perfumava constantemente a área adjacente. O dia estava começando a nascer no Nirvana. No caminho, Buda parou à beira do lago e foi tomado por uma inesperada visão entre as pétalas de lótus flutuando na água. Uma vez que as profundezas do inferno jaziam diretamente abaixo do lago da Lótus do Nirvana, os cenários terríveis podiam ser vistos através da água cristalina como se fosse através de uma lente. Então, a figura de um homem de nome Kandata, contorcendo-se nas profundezas do inferno entre outros pecadores, chamou a atenção de Buda. Kandata era um assassino, um incendiário e ladrão de alta periculosidade com diversos assaltos a si creditados.
dado que era o homem mais perverso do mundo. Portanto, era o que recebia o maior castigo dentre todos os pecadores. Entretanto, Buda recordou-se de que ele fez uma única boa ação na vida. Quando Kandata estava voltando de um assalto bem-sucedido, havia uma aranha rastejando ao longo do caminho. E ele, imediatamente, levantou a perna, disposto a esmagar a aranha. Mas, subitamente, ele reconsiderou, pensando: não, não. Apesar de ser apenas uma pequena aranha, sem dúvida, ela é um ser vivo também. É uma vergonha tirar a sua vida sem razão. No final, a aranha foi poupada. Observando a situação no inferno, Buda relembrou que Kandata se apiedou da aranha. Logo, ele decidiu que, em retribuição por ter feito esta única boa ação, ele poderia tentar resgatar esse homem do inferno. Nos arredores, ele encontrou uma aranha tecendo uma bela teia cinza numa pétala de lótus. Buda pegou a teia cuidadosamente e desceu-a entre as flores puras de lótus, direto para baixo, às profundezas do inferno. Por aqui eu encerro o texto de hoje. Eu quero fazer algumas considerações aqui que eu achei muito interessante esse texto. Ele é cheio de linguagens. E, vamos analisar, fazer uma análise. Primeiro, o Buda estava passando a borda do lago, sentindo o perfume da lótus, que é branquíssima. Você vê que elas pontuam o lago, que o lago você olha pela água normalmente mais escura. Então você vê que elas são como estrelas. Você imaginou que ele está no Nirvana, no céu? A gente pode até fazer uma analogia falando que as flores de lótus nós as vemos à noite, elas são as estrelas do céu. Olha que analogia interessante. E o dia estava começando a nascer no Nirvana. Do lado de lá, é que nem aqui. É como diz a tábua de esmeralda. Assim em cima, como é embaixo. E embaixo é como é em cima. Lá tem cidades, que são as egrégoras. Tudo que tem aqui tem lá. Aí ele parou e ele olhou para a água. E abaixo da água ele vê o inferno. E aqui a gente pode fazer duas deduções. Claro, o inferno é um conceito, ele fica na quarta dimensão. Mas ele, se você pensar, ele é um reflexo do que foi feito aqui na Terra. Tanto que ele viu esse tal de cidadão, esse Kandata, se contorcendo nas profundezas do inferno. E ele se lembrou, ele era um bandidão, o homem mais perverso do mundo, escambau, que ele fez uma única boa ação. Qual que foi a ação dele? Ele viu a aranha, ele ia esmagar a aranha, e de repente ele falou: não, é um ser vivo também, um assassino, um homem que não tem respeito nenhum pela vida humana, apiedar-se de uma aranha. Olha que coisa, se você parar para pensar, mas não é essa a questão. Eu vou entrar um pouco nesse ponto. Eu só quero continuar a questão da aranha. Essa aranha que ele poupou, mais para frente aqui, ó, o Buda decidiu tirar Kandata do inferno. E nos arredores ele encontrou uma aranha tecendo uma bela teia assim, a teia que ele jogou, que ele desceu para ele. Ou seja, é aquilo que a gente fala sempre da lei de causa e efeito. Essa aranha que ele poupou era que estava tecendo a teia pela qual ele seria Buda vai tentar salvá-lo do inferno. Isso aí nós vamos discutir mais para frente. Mas a questão aqui, uma questão fundamental, que você fala: mas por que vai salvar um assassino, o homem mais perverso do mundo, só porque ele fez uma coisa boa? E aqui que é o ponto que a gente precisa entender. A questão não é de ser assassino, só que eu falei da harmonização. Para o Akutagawa criar o efeito, ele precisou elevar o nível do mal do cara para criar esse efeito, para a gente entrar em discussão. Porra, mas ele está tendo o que ele merecia, sem dúvida, não está se discutindo o mal que ele fez. Está se discutindo aqui o quê? A ideia de que todo mundo merece uma segunda chance.
Olha que interessante de analisar. Ele pegou essa coisa mais forte para a gente analisar isso. Que todo ser humano ele é tridimensional. Mas por mais coisas ruins que ele tenha feito, ele fez coisas boas também. Ele fez coisas boas também. Eu vou contar uma história rápida aqui de uma situação que eu passei uma vez no bar. No bar do Zé, inclusive, tinha um camarada lá. E ele estava criticando o irmão dele. Que o irmão dele era gay, levava o namorado para não tinha água na casa do namorado, levava para tomar banho em casa. Ele achava que um desrespeito, o pai do cara era pastor, não gostava muito. E ele virou para mim e falou: pô, Matheus, mas o senhorzinho mal, tô certo ou tô errado? Eu falei: olha, eu vou me abster dessa informação. Mas, pô, por duas razões. Primeiro, eu não conheço o seu irmão. E vamos supor, eu falo: seu irmão tá certo. Eu falo que o seu irmão tá certo. Você fala: porra, meu, você não sabe o que eu passo e não sei o que vai me descer o pau. E se eu falar que seu irmão tá errado, você vai falar: porra, mas meu irmão me ajudou um dia na vida, pô. Eu tava com dificuldade, ele me ajudou. Então, eu vi que eu poderia entrar num problema argumentativo. Por quê? Porque o irmão dele, embora esteja fazendo uma coisa que ele não gostasse, da qual ele não gostasse, poderia ter feito algo bom na vida dele. E eu não sabia disso. Então eu falei: por quê? As pessoas são tridimensionais. Isso que está sendo mostrado aqui. Portanto, ofertar uma segunda chance pode... É um ato de amor também. É duro falar isso, mas é um ato de amor. Por isso que precisa de uma harmonização do pensamento, para você fazer uma análise antes de sair falando. Antes, como ele falou, ele estava criticando o irmão dele, ele precisaria, antes de ter falado, feito uma análise, analisado: será que eu estou sendo totalmente justo com o meu irmão? Ou estou sendo injusto? A justiça no que eu falo, ou seja, isso é uma coisa que só ele podia saber. E na hora eu pesei rápido, isso foi: se eu der razão pro irmão, ele vai ficar puto da vida comigo. Se eu criticar, o irmão pode ter feito coisa certa, que provavelmente fez, e ele vai ficar puto do mesmo jeito. No fim, eu tô aqui para tomar uma cerveja, eu não quero me entrar nessa discussão e ponto final. Ou seja, eu usei a arte do pensamento, eu harmonizei o pensamento e falei para ele: vou me abster e dei as razões. E ele falou: você está certo. Ou seja, isso que está sendo mostrado aqui. A harmonização do pensamento. Buda harmonizou o pensamento e falou: esse cidadão teve um ato bom na vida dele. Poupou a vida do menor dos seres em relação a ele, de uma aranha. Eu vou dar uma segunda chance para ele. E como que ele deu essa segunda chance? Qual que é o símbolo da bondade dele? A teia da aranha, o fio da aranha. Porque aquela aranha que ele poupou foi a aranha que fez a teia que Buda encontrou para jogar no inferno. Se ele tivesse matado a aranha, primeiro, o Buda não teria piedade dele. E segundo, mesmo que tivesse, não teria como resgatá-lo do inferno. Que história interessante isso. Que coisa, quantas coisas nós temos para pensar e para analisar. E aí isso fica a questão: vamos procurar harmonizar o pensamento. Antes de abrir a boca, vamos fazer uma harmonização, ver se esse pensamento está correto, se ele condiz com a realidade, se ele condiz com as nossas crenças, com aquilo que nós sabemos, com aquilo, se nós temos todas as informações, se ele condiz com aquilo que nós sabemos, ou seja, há coisas que nós não sabemos. Ou seja, Buda sabia que Kandata teve pena de uma aranha. Poupou a vida de uma aranha. E essa aranha que fez o fio com o qual Buda vai resgatá-lo do inferno. Dito isto, eu encerro o estudo de hoje, o estudo deste livro aqui, Esse estudo vai longe, gente, vai ser muito bacana.
Dito isso, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta aqui os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Tá vendo a harmonização do pensamento? Menino veste azul e menina veste rosa. Nesse plano tudo é binário. E aquele cara estava tendo problema, você vê, o problema dele, o irmão dele, que era gay, lá, levando um namorado para casa, que era, realmente é complicado, gente. Por isso que a gente tem que harmonizar, tem que pesar muito as coisas. Ele deve ser condenado por isso. A gente tem que analisar a coisa como ela é, e analisar como que ela é, conhecê-la integralmente. Se não integralmente, pelo menos 90% dela, e mesmo assim, dar opinião depois de pesar os prós e os contras, para não sair falando besteira. Oh, meu, depois desculpa, cara, eu me excedi, desculpa. É com isso, meu. Então, na sequência, eu estou disponibilizando o meu outro livro aqui, o Romance da Saga de Kid. Romance A Saga de Kid Winchester, livro para os adultos, e o curso Fundamentos do Exorcismo. Bem, na sequência, eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já mandar sua contribuição aqui, gente, força no Pix, que nós precisamos para fazer o Cuesta prosperar, o Cuesta crescer, sair apenas isso aqui, me der futuramente que o Cuesta seja um canal de televisão. Você imagina levando essas histórias para o povo brasileiro, aqui para o mundo. O mundo, esse programa é assistido internacionalmente, já vai para o mundo, mas através de um canal nós vamos atingir um público muito maior. Tem muita gente que não tem Smart TV, não assiste na internet. O pessoal está no bar aqui, pensou? Está no restaurante, está no Naldo lá. O Naldo põe o canal do Cuesta no ar para a turma ver. Mas para isso eu preciso do apoio de vocês, preciso da ferramenta. Na sequência, como eu falei, tem o Pix e tem o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Na sequência tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. E o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Bem, aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Ou pedir o contato do Naldo. E aí temos, por enquanto, o grupo de festa do Cuesta no Facebook. Por enquanto, porque o Facebook não está muito harmonizado, não. Temos o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, que eu recomendo também. E que eu recomendo, principal, o grupo do Cuesta no WhatsApp, gente. Entre no WhatsApp que você vai receber tudo em primeira mão. Ok? Na sequência, há o Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, gente. Vamos lá, tá um endereço aí para você ir lá conhecer o bar, aproveitar esse final de semana gostoso. E atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, atenção! Próximo evento, regras para erradicar os radicais, forças celestiais. No sábado, dia 26 de julho de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 26 de julho de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais, forças celestiais. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!